Olá pessoal, então vamos à questão 1.43. Para reduzir a necessidade de aquecimento de casas em diversas partes do país, as normas da construção moderna exigem o uso de janelas com vidros duplos. Algumas das chamadas de janelas com vidraças térmicas apresentam um vácuo entre os dois vidros, enquanto outras aprisionam o ar estagnado no espaço. Considere uma janela com vidro duplo, com as dimensões apresentadas no desenho abaixo. Se essa janela apresentar um ar estagnado aprisionado entre dois vidros e o coeficiente de transferência de calor por convecção nas superfícies internas e externas for de 4 watts por metro quadrado vezes Kelvin e 15 watts por metro quadrado vezes Kelvin, respectivamente, calcule o coeficiente de transferência de calor para o sistema. Letra B. Se a temperatura do ar interna for de 22 graus Celsius e a temperatura externa do ar for de menos 5 graus Celsius, compare a perda de calor por uma janela de vidro duplo de 4 metros quadrados com a perda de calor de uma janela com vidro único. Comente o efeito da moldura da janela nesse resultado. Letra C. Se a área total da janela de uma casa aquecida por um aquecedor com resistência elétrica com um custo de 10 centavos por kWh é 80 metros quadrados, quanto do aumento do custo você pode justificar para o uso das janelas com vidro duplo se a diferença de temperatura média durante os 6 meses de inverno, quando o uso do aquecimento é necessário, gira em torno de 15 graus Celsius. Quais são os dados do problema? O uso de janelas com vidros duplos e vidros únicos. A área da janela, de uma única janela, de 4 metros quadrados. A sua espessura de ar aqui aprisionado, de acordo com o desenho fornecido, é de 2 centímetros, ou 0,02 metros. Temos que o coeficiente convectivo de transferência de calor interno e externo é de 4 e 15 watts por metro quadrado vezes Kelvin, respectivamente. A temperatura interna e externa é de 22 e menos 5 graus Celsius. Temos aqui o custo da utilização de um aquecedor de resistência térmica, de resistência elétrica, de 10 centavos por kWh. Temos a área total de uma janela e a temperatura no inverno durante os 6 meses é de 15 graus Celsius. E o que está se pedindo? Ele pede para calcular o coeficiente de transferência de calor para o sistema, a nossa famosa unidade de condutância global, ou transmissão total, ou coeficiente global de transferência de calor. Na letra A são esses termos que podem aparecer aqui, que é o que ele está pedindo. Ele está pedindo para comparar a perda de calor de uma janela de vidro duplo com um de vidro único e justificar o custo para o uso de janelas de vidro duplo. E quais são as hipóteses aqui adotadas? O estado ele é estacionário e a transferência de calor por radiação será desprezada. Esse daqui é um item muito importante, pois nesse espaço de ar encapsulado aqui, que ele chama de ar estagnado, aqui ó, aprisiona o ar estagnado, a gente pode utilizar outros tipos de gases aqui. A gente pode, já vi projetos aí utilizando o gás argônico. O gás argônio pode usar algum outro tipo de gás, pode deixar no vácuo, pode fazer produzir aqui, colocar uma bomba de vácuo e tirar o ar aqui dentro. Tudo isso é para não deixar condensação, reduzir ruído e também a transferência de calor por radiação. Por isso que eu estou desprezando a transferência de calor por radiação aqui devido a essa situação que temos com vidros duplos. De acordo com o desenho, a gente tem o seguinte: a borda interna, que tem uma determinada temperatura, que também é possível de ser determinada, a temperatura interna, a temperatura externa, a temperatura da borda externa, entre as lâminas internas e externas, e também temos aqui, no caso do ar, que está entre uma espessura de 0,02 metros.
Bom, avançando um pouquinho aqui, a gente tem que, inicialmente, a gente determina o nosso circuito termal. O nosso circuito termal é composto pela temperatura interna e a temperatura externa. Entre as duas temperaturas, temos também as resistências. Temos a resistência convectiva interna, a resistência de condução da lâmina interna, o ar estagnado, temos também a resistência de condução da lâmina externa e temos também a resistência convectiva externa. Com isso, a gente precisa determinar a resistência equivalente desse circuito termal em série. Então, a gente precisa ir lá e consultar a tabela 11 e 28 para a condutividade térmica do vidro e do ar estagnado a uma pressão atmosférica. Bom, pegando aqui a tabela 11 e 28, a gente tem na tabela 11 a condutividade do vidro, janela, que é de 0,81 watt por metro vezes Kelvin. Então, essa daqui é a condutividade térmica da nossa lâmina de vidro. E temos também a condutividade térmica do ar seco em uma pressão atmosférica. Veja que a temperatura ela está variando ali, a mais próxima, ela fica entre 22 e menos 5. Então perceba que a gente tem aqui um delta de temperatura de 20 graus Celsius de acordo com a tabela. Entretanto, a gente precisa calcular agora, por meio de uma interpolação linear, qual é o coeficiente para valores próximos a essa variação de temperatura. Com qual variação de temperatura eu fiz a opção aqui? Eu peguei a média da diferença de temperatura entre as lâminas e cheguei a uma temperatura de 13,5 graus Celsius. E está compreendido aqui nesse intervalo. Então, com esses dados, eu faço uma interpolação linear e determino a condutividade térmica do ar seco em uma pressão atmosférica contida ali entre o vidro duplo, entre as duas lâminas de vidro. Bom, como esse PDF ele vai estar disponível aí para vocês, eu não vou ficar comentando muito sobre essa interpolação. Entretanto, no exercício 1.15 e no exercício 1.41, onde a gente fala sobre a transferência de calor para o sistema, onde a gente fala na unidade de condutância global, e no exercício 1.15, a gente também fez interpolações. No exercício 1.41, a gente falou um pouco sobre a transmissão total. Eu vou deixar aí no card para vocês terem acesso. Bom, uma informação importante aqui na hora quando eu estava desenvolvendo a resistência equivalente do circuito em série. Veja que eu preciso da espessura desse vidro aqui. Deixa eu voltar no desenho. Vocês vão observar, eu não tenho essa espessura desse vidro. Entretanto, o enunciado da questão me diz o seguinte: de acordo com as normas da construção moderna, exige o uso de janelas com vidros duplos. Então, pegando a norma da construção moderna no nosso país, veja que a gente chega num vidro, que a gente está falando do vidro do tipo insulado. Esses vidros que contêm duas ou mais chapas de vidros unidas hermeticamente. Esse hermeticamente aqui ele é bem vedado, bem fechado entre as camadas, formando uma câmara de ar entre elas e criando um conjunto unitário. É o mais eficaz para reduzir as transmissões de calor por condução através do vidro. Com essa norma, a 16015, vocês vão ter acesso a todos os dados referente a esse tipo de vidro insulado. Veja que a gente tem aqui um vidro insulado que representa literalmente o nosso tipo de problema utilizado. Então, de fato, a primeira parte do parágrafo do nosso enunciado aqui, que fala normas de construção, é que ele está dizendo para a gente poder ir buscar a norma de construção de qual espessura de vidro que é mais utilizado. Então, eu fui lá e determinei, olha, então normalmente é utilizado lâminas de 8 milímetros. Normalmente eles utilizam vidros do tipo temperado para essa estrutura que mais se assemelha ao nosso problema. São lâminas de 8 milímetros de espessura. Com isso, agora a gente tem a condição de determinar
a nossa resistência equivalente. Veja que a área, eu posso colocá-la em evidência, substituindo todos os valores. Temos a resistência equivalente. Com isso, a gente pode determinar o nosso coeficiente de transferência de calor total referente a um vidro duplo. Então, a gente tem que a coeficiente de transferência de calor é o inverso do produto da área pela resistência equivalente, e a gente chega a um valor de 0,869 watt por Kelvin vezes metro quadrado. Com isso, a gente consegue determinar qual é a taxa de transferência de calor para o vidro duplo. A gente chega aí num valor de 93,959 watt. Mas, entretanto, ele está pedindo aí para calcular a taxa, fazer a comparação entre os valores. Então, a gente tem que fazer o mesmo sistema, né, a mesma ideia referente a um vidro único. Então, a proposta é a mesma. Aqui está o nosso circuito, só que agora com um único vidro. Então, a gente tem aqui a resistência convectiva, a resistência da lâmina de vidro e a resistência convectiva, que seria a parte externa. Substituindo os valores, a gente chega a uma resistência equivalente de 0,326 metro quadrado vezes Kelvin por watt. Então, a gente precisa determinar a unidade de condutância global, que está lá na página 33 do livro, que vocês podem dar uma lida. A gente tem aí que a nossa unidade de condutância global para vidro único é de 3,062 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Usando a equação 1.34, a mesma que utilizamos para vidro duplo, a gente chega em 330,737 watt. Aqui eu coloquei os dois valores para a gente comparar os valores. Então, como ele está pedindo a comparação entre os valores, perceba que quando eu faço a razão do vidro único pelo vidro duplo vezes 100, eu estou determinando em porcentagem quanto de perda de calor temos utilizando o vidro duplo. Então, a gente tem aí 28% de perda de calor utilizando vidro duplo e 72% de perda de calor utilizando um vidro único e 28% de perda de calor utilizando o vidro duplo. Bom, avançando aqui, ele está pedindo para justificar o custo das janelas de vidro duplo. Então, para determinar essa taxa de calor no inverno e a área total de 80 metros quadrados, o circuito termal é o mesmo utilizado para o vidro duplo. Logo, a gente tem que a nossa unidade de transmissão total é de 0,869 watt por metro quadrado vezes Kelvin, aplicando a equação 1.34. Entretanto, a área agora vai ser referente à área total, e a nossa variação de temperatura ao longo dos 6 meses é de 15 graus Celsius. A gente chega para o vidro duplo, que a taxa de transferência de calor é de 1042,8 watts. Para a taxa de vidro único, a gente tem que a transmissão total, a variação de temperatura e a área são esses valores já obtidos para um circuito de acordo para vidro único. A gente chega a uma taxa de transferência de calor de 3.674,4 watts para vidro único. Então, a casa é aquecida por um aquecedor com uma resistência elétrica com um custo de 10 centavos por kWh, é de 82 metros quadrados de área, durante 6 meses, que seria o período de inverno. Não passando esses meses para dias, considerando que a cada mês temos 30 dias, a gente tem aí 180 dias. Qual é o custo do vidro? O custo do vidro vai ser a taxa de transferência de calor em watt, vezes o valor em quilowatt-hora. Veja que o quilo aqui eu já coloquei o valor de 1000, né, que seria a divisão, né? Ou então você pode também dividir esse valor aqui por 1000, que seria 1,0428 kW, vezes 24 horas em um dia, vezes 180 dias em um ano. Afinal de contas, são 6 meses de inverno. Com isso, a gente faz o produto de todos os valores. Perceba que as unidades de medida só me sobra o custo por ano. A gente tem um custo de 450,49 por ano, unidades de dinheiro para qualquer país que isso seja representado.
Então a gente tem R$ 450,49 por ano de custo utilizando um sistema com vidros duplos. E fazendo as mesmas contas, a gente chega a um custo com vidro único de R$ 1.587,34 por ano. Perceba que a cada ano você vai ter uma economia de R$ 1.136,85 utilizando vidros duplos. Isso significa que se o seu payback aí de investimento, dependendo da área envidraçada, nesse caso aqui de 80 metros quadrados, e avaliando aí o valor para cada vidro na área aplicada, a gente pode ter aí um bom investimento e um retorno bem rápido referente, apesar do investimento inicial ser alto, mas o payback, o retorno desse dinheiro vai ser também bem rápido à medida do tempo aí, e o conforto térmico e o conforto acústico obtido também é muito importante. Bom, pessoal, no mais, vou deixar aí o PDF dessa resolução. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, escreva aí nos comentários. Mais abraços e até a próxima.